É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Cabo Delgado é conhecido como Cabo Esquecido. É uma das mais pobres províncias de Moçambique. E, como em todos os territórios pobres, as riquezas naturais que por lá se descobrem tornam-se numa maldição em vez de uma bênção. O gás natural e os rubis, descobertos em Cabo Delgado no final da primeira década deste século, não parecem ter sido uma boa notícia para a região e acentuaram a evidência do desprezo com que Maputo trata Cabo Delgado. Apesar das suas riquezas naturais, a população continua a não ter acesso a quase nada. É provável que também isso tenha ajudado a fazer crescer os grupos islamistas. As notícias mais conhecidas, por serem as mais abjetas, são a decapitação de crianças pela Al-Shabaab. Isto para além do assassinato de civis e rapto de rapazes adolescentes para combater e raparigas de 7 anos. O conflito agudizou-se em outubro de 2017, quando esta milícia fundamentalista islâmica atacou a vila portuária de Mocímboa da Praia. Uma milícia com ligações a fundamentalistas estrangeiros, com relações que não é certo que sejam muito sólidas com o Estado Islâmico, mas a que não serão estranhos os interesses de traficantes de droga, madeira e pedras preciosas, resultado do garimpo ilegal. Em resposta aos ataques da Al-Shabaab, as forças governamentais têm conduzido os seus próprios ataques, não só contra membros do grupo, mas também contra civis acusados de colaboração. Segundo a Amnistia Internacional, o Exército e a Polícia têm levado a cabo execuções extrajudiciais, atos de tortura e maus-tratos e mutilações de corpos das suas vítimas. Mas, mal treinados e mal equipados, os militares foram incapazes de conter o grupo islamista. O governo moçambicano contratou a DAG, uma empresa privada militar sul-africana que já atuava no território. Segundo testemunhos, a empresa usa os seus helicópteros para disparar metralhadoras e lançar granadas de mão contra multidões, sem diferenciar civis e militares. Parece não ser do interesse do governo qualquer intervenção externa que interfira com as suas cumplicidades. Não faltam negócios pouco claros que envolvem os círculos do poder político. O conflito tem perturbado os investimentos económicos na região e a petrolífera francesa Total até suspendeu a atividade no seu mega-projeto de gás natural. O povo de Cabo Delgado está encurralado entre 3 forças bélicas: mercenários, forças militares moçambicanas e milícias fundamentalistas. Em graus diferentes, todas elas vão cometendo crimes contra civis. Só em 2020 terão morrido mais de 1.700 pessoas e há mais de 500 mil de refugiados. O meu convidado de hoje é moçambicano e dirige o Centro de Integridade Pública, uma voz ativa contra a corrupção e pela promoção da democracia e do pluralismo. O CIP distinguiu-se na denúncia de uma dívida oculta de quase 2 mil milhões de euros, contraída ilegalmente entre 2014 e 2015 pelo governo de Moçambique. Com 41 anos, Edson Cortés é licenciado em Ciência Política e fez o mestrado em Estudos Africanos e o doutoramento em Antropologia Económica em Portugal. Fundou o Centro de Integridade Pública em 2005. E esteve recentemente em Cabo Delgado, Nampula e Niassa para acompanhar o que se passa com os deslocados. No fim, também falaremos do CIP e do seu trabalho. Mas é como testemunha que hoje quero falar com Edson Cortés. Muito obrigado, Edson, por teres aceitado este meu convite. Vamos começar por falar de Cabo Delgado e dos acontecimentos mais recentes, que são o ataque a Palma no último fim de semana. Queres fazer uma atualização do que aconteceu este fim de semana na Vila de Palma? Que relatos é que te chegaram? Obrigado, Daniel. É assim, as informações são muito difusas porque há várias fontes de informação, oficiais e não oficiais, e, por exemplo, em Moçambique há sempre uma tentativa de controlar a informação por parte do governo. Ontem, domingo, o Ministério da Defesa convocou uma conferência de imprensa onde o porta-voz do Ministério, a imprensa ocorreu em massa e o porta-voz do Ministério simplesmente foi ler um statement do que todos nós já sabíamos, que Palma tinha sido atacada
e que as Forças Armadas de Defesa e Segurança estavam a fazer de tudo para recuperar o controle de Palma. Depois de ler esse comunicado, não houve espaço para perguntas por parte da imprensa, que massivamente ocorreu ontem, domingo, às 19 e tal, 20 horas, ontem, domingo, dia 28. ao Ministério da Defesa. Exatamente. Então, num contexto como este, em que o Ministério convocou a conferência de imprensa e fez o comunicado para, obviamente, responder e dizer que nós comunicamos com os cidadãos, abre muito espaço para que as diferentes fontes de informação, e muitas delas às vezes falsas, ganhem voz, porque a fonte oficial não fala. Mas indo direto ao que aconteceu, desde quarta-feira, Palma está sob ataque dos insurgentes que tentaram tomar o controle da Vila Sede. Houve confrontos e há relatos de terem havido mortes de cidadãos. E hoje circula e foram evacuados trabalhadores de várias empresas que tinham contratos com a multinacional Total e estavam em Palma no âmbito desse trabalho. Há relatos que um cidadão português tenha sido ferido e foi evacuado para a cidade de Pemba, mas isso antes do fim de semana, creio eu. E também a maior parte dos trabalhadores das empresas que prestam serviço à Total, que estavam no Hotel Amarula, também foram todos eles resgatados, uns por via aérea e outros por via marítima. Mas por lá, e hoje a notícia que circula é dando conta que o Exército voltou com a ajuda da DAG. DAG é a empresa dos mercenários que estão a operar junto ao Exército em Cabo Delgado. Há relatos que hoje, com a apoio da DAG e da Control Risk, que é outra empresa que está a operar ajudando o Exército, foi recuperado o controle da Vila Sede de Palma. Bem, isso é o que está-se a dizer. Mas morreram pessoas? Há alguma ideia de quantas pessoas terão morrido? Não se sabe. Não, ainda não há dados oficiais de quantas pessoas terão perdido a vida nestes 4 ou 5 dias de combates para o controle da Vila Sede de Palma. Estiveste recentemente em Cabo Delgado, como eu disse na introdução, em Nampula e Niassa, para acompanhar a situação dos deslocados. Qual é neste momento, nós vamos por partes, a gente já vai exatamente ao contexto deste conflito, mas começando pelos deslocados, qual é neste momento a situação destas pessoas? Se não me engano, são cerca de 500 mil dentro de Cabo Delgado e 100 e tal mil que estão fora de Cabo Delgado, portanto são mais de 600 mil deslocados. Eu não sei qual é a população de Cabo Delgado exatamente, isto é um quinto da população, não é? Cerca de 20% da população de Cabo Delgado está deslocada. Qual é exatamente a situação que estão a viver? Bem, neste momento eu e a minha equipa estamos a fazer uma pesquisa para perceber a transparência do processo de reassentamento dos deslocados do conflito de Cabo Delgado. As informações oficiais que temos é que há 570 mil deslocados na província de Cabo Delgado e 100 mil, a maioria está na província de Nampula e alguns no Niassa, na província de Niassa. Essas são as 3 províncias do norte de Moçambique. E a situação em Cabo Delgado é uma situação bastante... depois da guerra civil em Moçambique, acho que é a maior crise humanitária que o país atravessa. A maioria das pessoas, dos deslocados, são dos distritos costeiros. Eu não sei se conhece o mapa de Cabo Delgado, mas são dos distritos de Kisanga. Só conheço mesmo o mapa, não conheço mais nada. São dos distritos costeiros, então é Kisanga,
Kisanga, Macumia, Muidumbe, Palma e Mocimboa da Praia. E neste momento, e o mais caricato neste conflito é que o governo de Moçambique demorou a assumir que estava perante um conflito armado, sempre, e por isso o conflito durante muito tempo, quem esteve à frente no campo da batalha foi a polícia e não o exército. Mas é compreensível, porque Moçambique, depois do final da guerra, investiu-se mais na polícia do que no exército, porque no processo de desmobilização, os ex-militares combatentes da Renamo foram para o exército e os da Frelimo foram para a polícia. A polícia está muito melhor equipada do que o exército. Então, durante o início do conflito, muito tempo, quem esteve à frente tratavam do assunto como se fosse um problema de ordem pública e não um conflito armado. Então, a maior parte das pessoas são dos distritos costeiros e o Estado moçambicano demorou a assumir como se fosse um conflito armado e era preciso fazer um reassentamento dessas pessoas. Resultado, a maior parte destes 570 mil deslocados dentro da província de Cabo Delgado, como os outros fora, foram acolhidos por famílias de acolhimento, familiares, amigos, primos, sobrinhos, pessoas de boa fé acolheram as pessoas. E estas províncias, as províncias do norte de Moçambique, são as províncias mais pobres. E o investimento público foi durante anos, não é uma coisa do governo do presidente News, é uma coisa que vem já de longa data. O investimento público para as províncias do norte de Moçambique foi sempre o mínimo possível. Para dar um exemplo, Cabo Delgado é a província moçambicana com maior índice de analfabetismo, elevados níveis de pobreza. E então está a imaginar famílias pobres a receberem outras famílias que se tornaram pobres, porque nem todos os deslocados são do mesmo estrato social, mas foram pelo conflito que muitos perderam tudo. E nos campos de reassentamento, tanto os provisórios como os definitivos, e mesmo nas famílias de deslocados, famílias de acolhimento, é notório a existência de famílias lideradas, muitas famílias, bastante famílias lideradas por mulheres e por crianças. Então, é um verdadeiro drama humano que se está a passar ali. E, por exemplo, na semana passada, quando estivemos em Nampula, conhecemos uma senhora que fugiu de Mocimboa da Praia, a senhora Ancha Sand. Ela fugiu com um filho e durante o trajeto de fuga, ela viu os pais de outras crianças a serem assassinados. E ela está no centro de reassentamento de Corane, em Nampula, e ficou com 5 crianças que não são seus filhos, mas hoje ela diz que são os filhos dela. Era normal que o Estado moçambicano já tivesse criado algum tipo de mecanismo para ter atenção a famílias, as várias crianças órfãs que estão a surgir por causa deste conflito. Mas esta senhora, com 3 filhos, ainda conseguiu levar mais 5 crianças que não são dela e neste momento tem um agregado de 9 pessoas. E quando se conversa com ela é de uma história de vida o 7 de Abril em Moçambique é Dia das Mulheres Moçambicanas e acho que aquela é a senhora Ancha Sand é uma verdadeira heroína de Moçambique que não precisa, que num contexto de um Estado que não dá nenhum tipo de apoio a estes deslocados, ela conseguiu reinventar-se e neste momento tem uma machamba onde está a tentar produzir e vendo aquela história, eu e os meus colegas compramos uma motobomba, oferecemos para ver se ela aumenta a produção e consegue alimentar as pessoas naquele centro. E tal como essa história, há milhares de histórias
que são simplesmente histórias terríveis de gente que viu familiares, amigos a serem mortos de forma simplesmente horrível. Os relatos impressionantes que aqui têm chegado das decapitações de crianças por parte das milícias Al-Shabaab têm perturbado parte da opinião pública portuguesa, que está com atenção a isto. E eu gostaria agora, como teve agora em Cabo Delgado, e antes de irmos às outras partes que intervêm neste conflito, portanto, as Forças Armadas e Polícia Moçambicana de um lado, a DAGA, os mercenários do outro, gostaria que falasse um bocadinho do comportamento deste grupo. O que se lê no relatório da Amnistia Internacional é um autêntico cenário de terror, e devo dizer que, pelo menos aqui em Portugal, as decapitações no estádio e as decapitações de crianças foi uma coisa que impressionou naturalmente muito, até porque ninguém estava à espera, que é Moçambique, não é? Isto são coisas que nós estamos preparados para ouvir falar na Síria, ou no Afeganistão, ou não estávamos preparados para ouvir falar disto em Moçambique, independentemente de Moçambique ter tido uma guerra civil bastante violenta. O que é que aqui no comportamento da Al-Shabaab é completamente novo na história de Moçambique, não é? Sim, eu acho que, e provavelmente por isso é que em 2017, quando começou, houve os primeiros relatos em Mocímboa da Praia, o governo não tomou a sério e achou que fosse um... Fake news. Fake news, ninguém teria fake news, mas a desordem pública, uma questão de desordem. Eu lembro-me que em 2017 o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, apareceu publicamente a dizer que, olha, esses meliantes, bandidos, vou-lhes dar uma semana para se entregarem às autoridades, senão vão sentir o peso da lei, não sei o quê, uma coisa dessa. Acho que menosprezou-se o conflito quando estava na sua fase inicial. E além disso, também há uma outra dimensão, que é a grandeza do país. Cabo Delgado está a 3.000 quilómetros de Maputo, onde está o governo central. E 3.000 quilómetros, quando alguém te diz, está a acontecer. Até hoje, que estamos a ter esta conversa, as classes médias de Maputo não têm dimensão da tragédia humana que está acontecendo em Cabo Delgado. É quase como se estivessem em Portugal, não é? Portanto, é a mesma distância simbólica. Não é? Exatamente. Então, continuam alheias às classes médias classes médias altas de Maputo, da elite governativa, está mais preocupada com a questão do Covid, por exemplo. Do máscara, gel, não sei. Se fores a Cabo Delgado e vais a um centro de reassentamento, tanto provisório como e falas de Covid, de máscara, álcool, gel, aquelas pessoas olham para ti e riem-se. Mas este não tem dimensão do que eu passei. Há pessoas que dizem que ficaram 4 ou 5 dias no mato a comer folhas das árvores, a comer mandioca, a passarem fome porque tinham dado de comer aos filhos e eles não podiam comer, a tentar calar os filhos para não tossirem, para fazer o trajeto para chegar a Pemba, que é a cidade capital da província. Então, eu julgo que quando começou o assunto em 2017, o governo central não tomou as medidas necessárias, achou que era um assunto de pouca monta, também estava muito concentrado no escândalo das dívidas ocultas, que estava no auge, que tinha criado um verdadeiro terremoto político ao nível de Maputo e das embaixadas dos parceiros, que estavam todos a querer perceber como é que era possível, tinha sido cortado o financiamento ao governo, não sei o quê, e foram minimizando
o assunto de Cabo Delgado. E foi tomando proporções alarmantes e num contexto em que nós podemos até dizer que, ok, muitos dos homens da Al-Shabaab, alguns deles são provenientes do Congo, da Tanzânia ou de outras partes da África. Porém, devo dizer que há grande base de recrutamento interno É em para Cabo os Delgado. insurgentes nas províncias no norte de Moçambique, em Nampula, em Niassa e mesmo em Cabo Delgado. E isso é feito também Porquê da, que isso, da, porquê que isso acontece, exatamente? Ou seja, como é que explicas o aparecimento e um crescimento num grupo desta natureza, do que eu sei, do pouco que eu sei, porque eu não conheço o norte de Moçambique, o Islão praticado em Moçambique não é tradicionalmente nem fundamentalista, não é essa a sua natureza, pelo menos não era. Como é que explicas o aparecimento, do crescimento deste grupo nessa região, com adesão? A maioria dos membros, pelo menos também foi isso que li nos relatórios, a maioria dos membros são moçambicanos. Há algumas infiltrações, como tu falaste, de tanzanianos, de ugandeses, etc., mas a esmagadora maioria serão moçambicanos. Como é que isto aconteceu? eu acho que a pobreza e falta de oportunidades, que é a característica daquelas zonas que se sente na região norte de Moçambique, pode ter funcionado como um catalisador para que jovens fossem aliciados e a, juntarem-se a este grupo, porque se alguém que chega às províncias do norte de Moçambique, as províncias mais pobres, vê que não há qualquer tipo de esperança ou futuro para a maioria dos jovens. Trata-se de pobreza estrutural, onde as pessoas Eu penso não. que Cabo Delgado é a província mais pobre de Moçambique. Exatamente, Mais de metade da população vive abaixo do limiar de pobreza, não é? Portanto, exatamente. E além disso, eh, essas pessoas já há mais de 5 anos, antes de começar esse conflito, nós no CIP já tínhamos algumas atividades em Cabo Delgado e de forma recorrente as pessoas de Cabo Delgado diziam nos seus discursos que as pessoas de Maputo, os vientes, é o termo que usam, os vientes, eles vêm para apropriarem-se das suas riquezas, porque de há uns 10 anos, esta parte, 2007, 2008, por aí, Cabo Delgado tornou-se o centro das esperanças de um desenvolvimento para Moçambique, com a chegada das multinacionais do setor do gás. E muitas pessoas, muitas empresas moçambicanas, empresas estrangeiras foram instalar-se em Cabo Delgado. Mas como tu tens um problema grave de falta de escolas, hospitais, total elevados níveis de analfabetismo, essas empresas quando chegam lá, não é que elas vão se preocupar em recrutar a mão de obra local. Não, se tem que recrutar mão de obra moçambicana, elas vão buscar mão de obra preparada. E essa mão de obra preparada está onde? Está no sul do país, em Maputo. Provavelmente no norte, alguns podem buscar em Nampula, mas maioritariamente gente qualificada está em Maputo. E são essas pessoas que depois vão para Cabo Delgado e ficam com as melhores oportunidades de trabalho quando as riquezas são do subsolo daquela província. E as pessoas da província não conseguem vislumbrar nenhum tipo de ganho, mesmo com o boom dos recursos naturais. Eu lembro-me que uma vez estava a proferir uma palestra para membros da Assembleia Provincial de Cabo Delgado, isso há uns 5 anos atrás ou mais,
e havia membros do Renamo, MDM e Frelimo, e todos, apesar de serem de partidos diferentes, todos, de forma unânime, diziam: não, vocês de Maputo estão a vir cá, e vocês é que ficam com as oportunidades. E nós, os locais, não estamos a ver nada. Então, ora, se gente que está são os representantes dos partidos na Assembleia Provincial têm esta visão deve ser uma visão que provavelmente também chegava ao cidadão comum. Então, a ideia, isso para dizer o quê? A ideia de um Estado centralizado em Moçambique também não funciona muito. Um Estado centralizado onde Maputo dá as ordens e tudo o resto tem que cumprir. Dá as ordens em Maputo, mas não tem a visão e o conhecimento local do que acontece a mais de 3.000 quilómetros. E isso vai criando tensões, conflitos e que resvalam problemas como este que atualmente vê-se. Como eu disse na introdução, Cabo Delgado também é conhecido, ou pelo menos eu li isto, como Cabo Esquecido. No entanto, Cabo Delgado até teve importância do ponto de vista histórico na luta de libertação. Cabo Delgado é a província provavelmente mais relevante na luta de libertação. Este esquecimento tem a ver com a distância ou também o facto da maioria da população ser muçulmana e, portanto, diferente do que é em Maputo, teve alguma importância para o abandono a que Cabo Delgado foi vetado, viveu durante todas estas décadas? Bem, vou tentar explicar. Vou dar a minha opinião. Cabo Delgado tem 3 principais grupos étnicos, que são os Macuas, que é o maior grupo étnico de Moçambique. Tem os Macondes, que estão no Planalto de Moeda, zona de Muidumbe, Macomia, e tem os Quimuanes, que são as pessoas. Este é o grupo que mais sofre com este conflito, porque são as pessoas que estão na zona costeira. Os Macondes são o grupo étnico que mais beneficia de transferências de dinheiro em Moçambique. Digo-te já porquê. Os Macondes fazem parte do grupo dos guerrilheiros na luta de libertação nacional. Nos Macondes, provavelmente em 10 Macondes, 6 têm algum tipo de ligação com um antigo combatente. E o Estado moçambicano criou pensões para antigos combatentes. Logo, eles têm uma espécie de pensão vitalícia que beneficia de transferências do Estado. Se neste conflito, quando os Macondes, a maior parte dos Macondes, dos distritos onde estavam situados os Macondes, não foi afetada pelo conflito, que é Moeda. Porém, a Macomia e o Muidumbe foi afetado e alguns deles fugiram. Mas os Macondes que fugiram, eles conseguiram fugir e a parte considerável foi para a província de Nampula. Ou então para os distritos do interior, mas eles sabem trabalhar a terra. E são agricultores e têm um cartão de débito que todos os meses lhe possibilita ir ao banco e levantar dinheiro. Isso dá toda uma previsibilidade na vida deles, que o processo de readaptação à nova vida como deslocados é mais fácil para eles do que os Macuas e Quimuanes, que não têm esse tipo de transferências por parte do Estado. E ainda por cima os Quimuanes têm uma tradição de serem pescadores e muitos deles estão a ser reassentados no interior. Logo, e há uma narrativa que é muito comum por parte até das agências das Nações Unidas que estão no terreno e também por parte dos organismos e entidades públicas, que os Quimuanes são preguiçosos, estes não gostam de trabalhar. Mas então os homens viviam da pesca durante milhares de anos. De um momento para o outro são forçados a sair da zona do mar e são metidos no interior e dizem: tem aqui um pedaço de terra. Não é que em 6 meses eu aprendo a fazer agricultura. E a agricultura também
Não é que todos saibamos produzir as mesmas culturas. É preciso um processo de socialização, um processo que vai levar anos até que esta gente saiba fazer isso. Agora, os Macondes tiveram, mas tem os generais que saíram de Cabo Delgado e estão em Maputo. São as elites políticas da Frelimo, General Chipande, General Pachinoapa e outros que são aqueles que os grandes homens do Partido Frelimo. Eles controlam a província, são aqueles que são os donos da província. O General Pachinoapa, por exemplo, é o homem de Montepuez Ruby Mining. E o General Chipande também tem vários interesses na província. Mas, obviamente, estão em Maputo. Os laços afetivos vão se destruindo ao longo dos anos. Não é que seja... Quando chega-se em Cabo Delgado, falando sinceramente, muita gente fala mal dessas pessoas, destes generais, porque a gente que eles dizem que não entendem como é que eles são da terra, mas não ajudam a terra. Ajudar a terra, ajudar a Cabo Delgado como um todo. E quando começou o conflito e houve receios que Montepuez fosse atacada, Montepuez não, Moeda fosse atacada, os generais mandaram aviões e evacuaram rapidamente os seus familiares mais próximos. Grande parte das pessoas que fugiram de Moeda e de outros distritos que estavam cheios de Maconde foi pelo facto das pessoas que estavam nesses distritos perceberem que, se os chefes já evacuaram as famílias, o que será de nós? Melhor fazer a mala e ir embora, porque se já o chefe evacuou a família, isso quer dizer que a situação não está muito boa. Então, isto é para mostrar também o nível de commitment destas gentes que outrora foram libertadores, mas hoje não são mais do que os verdadeiros donos do país que partem e repartem as riquezas do subsolo sem que ter atenção ou nada. A gente já vai voltar a isso e sobretudo aos negócios naquela zona, mas há um crescimento dos movimentos islâmicos, ou seja, se há aqui uma questão religiosa ou não há uma questão religiosa. Se a questão religiosa tem alguma importância, alguma relevância neste conflito em Cabo Delgado ou não. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Bem, está visto que tem, e foi logo no início do conflito, houve líderes religiosos muçulmanos que alertaram para a chegada de pessoas ou fiéis que profetizavam um islamismo mais radical e que desvirtuava aquilo que era o islamismo que era praticado na zona. Mas, mais uma vez, eu acho que o conflito de Cabo Delgado também tem um bocado a ver com o boom dos recursos naturais e a chegada... Achas que a religião por assim dizer, é um escape, é uma desculpa para direcionar esta guerra, que não é verdadeira... É que, por exemplo, o que eu li, nem sequer há muita certeza sobre a solidez. Há alguma relação com o Estado Islâmico, isso é evidente que há, da Al-Shabaab, mas da própria solidez dessa relação com o Estado Islâmico. Eu acho que pode ser um dos fatores, mas não deve ser o fator determinante. Até há bem pouco tempo, Cabo Delgado era, como estavas a mencionar, o Cabo Esquecido. É uma província que o Estado era totalmente ausente. Quando há o boom dos recursos naturais e o interesse massivo pelo gás, o Estado percebe, as elites políticas de Maputo, as elites governativas percebem que ali pode estar o Eldorado, os recursos do gás podem transformar o país.
O que fazem? O Estado movimenta-se para Cabo Delgado e quer tomar o espaço, que não era um espaço que estava vazio, havia outros atores e outras lógicas. Cabo Delgado era a província onde havia tráfico de madeira, havia exploração desenfreada de rubis, pedras preciosas, pesca ilegal, narcotráfico, havia tudo o que é ilegal, toda uma economia É ilegal estava ali instalada. faroeste, mais ou menos um faroeste. Exatamente. Olha, eu vou dar-te um exemplo. Em 2007, eu fui a Cabo Delgado a trabalho, entrei num táxi e fiz várias viagens com o taxista. No final, peço ao taxista o recibo, porque tinha que apresentar no trabalho o recibo. E o taxista tira o recibo e entrega-me. Eu disse a ele, tens que preencher o recibo, eu não posso levar o recibo em branco. Ele diz, não, preenche tu porque eu não sei ler nem escrever. Eu digo a ele, mas como é que não sabes ler e escrever e tens carta de condução? Ele olha para mim e começa a rir, diz, estamos em Cabo Delgado, meu caro. Uma pessoa que não tem carta, que não sabe ler e escrever não pode tirar uma carta de condução. Isso é elementar. Então, é para veres um nível de informalidade de uma economia totalmente fora do padrão ou daquilo que pode-se pensar ser uma economia que tem todos os procedimentos administrativos, regulamentos, tudo a funcionar. É totalmente diferente. Ora, quando o Estado chega a esse sítio, o Estado quer se instalar, o Estado precisa de mostrar a sua musculatura para que essas lógicas, para instalar a sua própria lógica. Num contexto em que esse Estado também, o Estado é uma entidade abstrata. Quem viabiliza o Estado são indivíduos. E esses indivíduos que vão para lá para fazer o forcing para esse Estado funcionar, também têm seus interesses. Não é que seja gente que está a pensar 100% no interesse público. Não, também tem seus interesses individuais. Então, há um choque, esta é a minha opinião, há um choque entre aquilo que é aqueles agentes públicos que vão para aquele espaço e querem vingar aquilo que é o interesse público e também os seus interesses e as lógicas que estão instaladas. Daí começa-se a resvalar para diferentes formas de manifestação de... Tu achas que há uma relação entre o tráfico de droga, o tráfico de pedras vindas do garimpo ilegal, acho que o tráfico é esse, e o tráfico de madeira e o próprio, estes grupos e a Al-Shabaab, ou seja, ou pelo menos que há algum interesse por parte destes poderes, que eram os poderes que existiam instalados neste conflito armado? Eu acho que sim, e acho que uma das coisas importantes a fazer para conseguir compreender o conflito seria perceber as fontes de financiamento deste grupo. Onde é que vai buscar o dinheiro? Porque no atual momento de caos e desordem, há gente que está a lucrar. Ainda em janeiro deste ano, foi reportado que saiu pelo porto de Pemba 148 contentores de madeira não processada. E essa madeira tinha sido apreendida no ano passado pelas alfândegas e o empresário chinês tinha sido detido. E passado um tempo, uns meses, a mesma madeira que tinha sido apreendida e que não estava sobre a investigação das alfândegas saiu pelo porto de Cabo Delgado e já estava a caminho da China. E o empresário continuava detido. E a questão é, como é que 148 contentores de madeira não processada podem sair pelo porto? Não é que saíram por jangada num rio e depois teve transbordo no alto mar. Não, saiu pelo porto. Como é possível? Isso mostra toda uma lógica da ausência do Estado e corrupção estrutural que às vezes vive-se naquele local.
Este conflito coincidiu, tu já, aliás, já disseste isso, com o início da exploração, que na realidade ainda não está propriamente a acontecer, do gás natural, não é? Ainda não há propriamente recursos a sair. Eu gostava que desse alguma ideia da dimensão dos negócios que estão ali em causa. Do que eu disse na introdução, pensa-se que Cabo Delgado pode ter a maior, ou uma das maiores reservas de gás natural do mundo, e os rubis, isso já é mais discutível, diz que são dos melhores do mundo. Portanto, Cabo Delgado está mesmo sentado não sei se pode dizer isto, mas mina de ouro de Moçambique. Existe a noção desta dimensão, e olhando para esta dimensão, conhecendo nós a história, Cabo Delgado pode aspirar sequer a ter 1 minuto de paz nos próximos tempos? Bem, eu acho que existe a noção, sim, da dimensão das riquezas. Só para ter uma ideia, apesar de ainda não ter feito a decisão final de investimento, prevê-se que se a ExxonMobil fizer a decisão final de investimento, será o maior investimento privado que a África já viu. E já lá estão Total e Eni, não é? Portanto, Total e Eni já lá estão, exatamente. E depois os rubis da Montepuez Ruby Mining são aqueles que conseguem, nos leilões, sempre são valores acima de 50 milhões, 27 milhões, 30 e tal milhões. E é uma empresa que sempre mostra-se altamente lucrativa. Para além disso, a província tem um potencial de turismo muitíssimo elevado. E tem a madeira, tem todos um conjunto de recursos. E quando fala-se com as populações locais, elas próprias às vezes dizem que achamos que esta guerra veio por causa do gás. Maldito gás que foi descoberto, porque antes disso nós vivíamos em paz. Mas e também compreende-se, por exemplo, agora a Palma foi atacada e o governo de Moçambique tem um acordo com a Total para alocar parte das forças de defesa e segurança ao empreendimento da Total. E aí nunca foi, quer dizer, a dimensão econômica e o dinheiro que é movido neste conflito faz crer que, para as pessoas, que isto tudo não passa de uma guerra em que há mais interesses econômicos do que propriamente a ideia do conflito religioso. Muitas pessoas que nós entrevistamos nos centros de acolhimento provisório, elas acham que este conflito é uma forma de reassentamento sem pagamento de compensações. Uma forma de deslocar as pessoas dos sítios, sim. Exatamente. Neste momento há os distritos costeiros, que não têm, uma parte considerável da sua população abandonou os distritos. Então, e quando perguntas às pessoas, pensam em voltar, algumas dizem que eu não vou voltar sem ter certeza que o conflito terminou. E mesmo se me disserem que o conflito terminou, eu, num espaço de 1 ou 2 anos, não ponho lá os pés sem ter certezas que de facto não temos mais conflito. Em 2 anos ausente de um determinado território, o Estado chega lá e diz que você não tem o direito de uso e aproveitamento desta terra, e pode ser que perca-se os direitos de propriedade daquelas terras. Mas até lá isto levanta um problema, não é? Porque este conflito e a insurgência do Al-Shabaab coloca em risco o futuro económico de Moçambique, que ameaça diretamente as perspectivas do país. Por exemplo, da exportação, a Total interrompeu, ou penso ter interrompido a exploração. Isto não tem, apesar de tudo, este conflito, apesar de todos os interesses todos que se movem, não tem
a médio prazo um impacto negativo para a economia moçambicana e para estes negócios? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Claro que tem um impacto negativo para a economia moçambicana, porque, por exemplo, muitas das pequenas e médias empresas moçambicanas andaram aqui há um par de anos a preparar-se para tentar ter negócios, aquilo que chamam aqui o conteúdo local, ter negócios com as multinacionais. E num contexto de conflito armado, ninguém vai a Palma hoje via terrestre. E as empresas moçambicanas não têm capacidade de meter os seus produtos via aérea. Então, perde-se essa possibilidade de ligação entre os grandes projetos e todo o resto da economia. Porém, estas grandes empresas, a Total principalmente e a ENI, estão habituadas a fazer exploração dos seus recursos em zonas de guerra. Na Nigéria, e com Al-Shabaab, eles têm toda essa experiência. Então, o que vai acontecer é que, o que pode eventualmente vir a acontecer é que Moçambique vai perde a capacidade, o negócio de gás, as empresas de gás ou de petróleo, é preciso ter um regulador que tem uma capacidade, uma musculatura financeira e capacidade técnica muito elevada, porque todas essas empresas fazem investimentos e dizem, por exemplo, a ENA, há uns anos atrás, dizia que por dia gastavam 1 milhão de euros. Mas não é só a empresa dizer eu por dia gasto 1 milhão de euros. O regulador do setor, neste caso em Moçambique, o Instituto Nacional de Petróleos, tem que ir lá e fazer a auditoria para ver se efetivamente gasta 1 milhão de euros. Porque depois ele tem a questão dos custos recuperáveis. Ele diz que eu gasto 1 milhão de euros e por isso, quando chega no final do ano, na hora de pagar o imposto, diz não, eu não vou te pagar tudo isto porque gastei 1 milhão de euros a fazer isto, diariamente a fazer isto. 1 milhão de euros por dia, ele trabalhando 365 dias por ano, dá 365 trabalhando todos os dias, dá 365 milhões de euros ano. Porque as obras lá não param por sábado e domingo, é sempre a trabalhar. Logo, a capacidade de tributar, de buscar, coletar receitas fica afetada, porque tem custos recuperáveis das empresas. Então, é preciso que o regulador esteja no terreno e diga, não, olha, da auditoria que estamos a fazer, este custo não é recuperável, este custo não é recuperável, este sim, este. Quando tu tens um conflito e um regulador sem capacidade para chegar a Pemba e meter-se no carro e ir até Palma, este regulador fica dependente da informação que estas empresas estão a dizer. O que tu estás a dizer é que essas empresas, essas multinacionais conseguirão viver e explorar os recursos em conflito. Quem se trama, por assim dizer, é Moçambique, que não consegue ganhar grande coisa com isso, é isso? Obviamente, e ninguém garante-nos que não podem ser elas, a médio prazo, a negociar diretamente com a segurança com esses grupos armados, garantindo a sua segurança. Coisa que fazem em vários países, não é? Claramente. Então, é um cenário que o maior prejudicado, fazendo qualquer tipo, podemos meter diferentes equações, o maior prejudicado sempre será o povo moçambicano e o Estado moçambicano, que não irá coletar receitas suficientes para providenciar serviços básicos aos cidadãos moçambicanos. Antes de falar dos outros dois elementos deste conflito, que as Forças Armadas e os mercenários, deixa-me só perguntar-te isto. Como é que Maputo, vamos pôr assim, viu a mesma informação que chegou a Portugal sobre as decapitações de crianças, as decapitações num estádio? Como é que isso foi recebido em Maputo? Eu não me refiro só pelo governo, refiro-me pela opinião pública, que tem alguma influência no poder, que é em Maputo, não é? Bem, isso foi recebido sempre com foi recebido com um certo, vamos lá dizer,
repúdio pelas decapitações. Só que Moçambique é um terreno para as pessoas que gostam de estudar ciências sociais nas diferentes dimensões. Moçambique é um terreno, é uma sociedade bastante dinâmica. Hoje, desde antes de ontem, só se fala, as pessoas falam de Palma e do ataque à Palma e parecia que estava tudo já mais calmo e tranquilo. Mas até segunda-feira pode acontecer outra grande catástrofe, outro grande problema que vai retirar a atenção das pessoas do assunto de Palma. Então, isso para dizer que quando surgiram as primeiras notícias sobre decapitações, também, eu não sei se o Daniel viu, surgiu um vídeo há uns tempos atrás, dizia-se que eram das Forças Armadas de Defesa e Segurança a matarem uma mulher que foi crivada de balas, uma mulher que estava nua, andar na rua, na estrada, e eles crivaram. No início, quando acontece aquilo, as pessoas ficam chocadas, repúdio, e tudo aquilo que não reconhecem para onde é que o país está a ir. Mas passado 3, 4 dias, há um outro assunto mais grave. E o que não para de acontecer em Moçambique são notícias, quer dizer, uma desgraça atrás da outra. Então, o país ainda está tentando recuperar de um assunto, vem outro que tira totalmente a atenção do assunto. Até em países como Portugal, onde não acontecem assim tantas desgraças, a dinâmica hoje também é assim, nada fica muito tempo na notícia. Mas uma coisa com o impacto que tem a ideia de decapitar pessoas num estádio ou decapitar crianças, eu pensei que poderia ter tido um efeito tivesse abalado muito a sociedade, ou pelo menos a elite moçambicana. Não achas que isso tenha acontecido? Não creio que tenha. Porque é uma coisa muito distante, é? Não creio que tenha abalado a elite, as elites de Maputo, e olhando para aquilo que vejo no terreno, das vezes que lá estive, continuo a achar que as elites de Maputo não têm noção do problema, sabem o que é, mas a distância de 3.000 e tal quilômetros que separa faz com que vão delegando o assunto aos governos provincial e distrital. E só para dar um exemplo, falando com as autoridades locais na província de Nampula, Niassa, Cabo Delgado, sempre mencionam que, apesar do drama humano que estão a viver, há distritos que, por exemplo, Metuge, que numa situação normal é um dos distritos que mais acolheu deslocados, um distrito próximo da cidade de Pemba. Eles tinham por aí 87.000 deslocados, 87.000 habitantes. Quando começou este problema do conflito, muitos deslocados fugiram e foram instalar-se em Metuge. De um momento para o outro, a população do distrito triplicou. Apesar de ter triplicado, o orçamento, o Estado nunca, ao nível central, o Ministério das Finanças nunca teve atenção de fazer um orçamento retificativo para a província de Cabo Delgado, nem para os distritos que acolheram muitos desses deslocados. Resultado, hoje há uma grave epidemia de cólera em Metuge, porque há a mesma pressão para os serviços básicos como a saúde, educação, infraestruturas, sem ter sido criado condições e nem ter sido alocado mais dinheiro. E podes-me dizer, bem, o Estado está com dificuldades financeiras graves e não tem dinheiro. Não, há gorduras que podem ser cortadas. E quando olha-se para as regalias dos governantes em Moçambique, é um Estado bem pesado,
em que cria-se cargos para acomodação e que, por exemplo, criou-se nas últimas eleições, depois das últimas eleições, criou-se a figura do secretário de Estado, que é um tipo que faz sombra aos governadores que foram eleitos. A Frelimo, com receio de perder as eleições em algumas províncias, criou a figura do secretário de Estado. O secretário de Estado, imagino que é uma espécie de representante do Estado do na Estado província. na província. Caso secretário de Estado é outra coisa. Assim. Exato, mas esta figura, então, o que acontece é que, feliz ou infelizmente, a Frelimo ganhou todas as províncias. E neste momento, há províncias em que o secretário de Estado e o governador nem se falam. E o secretário de Estado é que controla a parte financeira. Então, mas criando esta nova figura, foi criado também todo um conjunto de regalias para estes indivíduos. E cada um dos secretários de Estado anda numa viatura Toyota Land Cruiser VX 8 cilindros e tem uma escolta de não sei quantas pessoas e tem um staff e tem não sei o que. E um carro desses custa no mínimo $100.000. Então, na vida, a gente é como gerir a vida pessoal. Eu gostaria de andar num Ferrari, mas não tenho dinheiro para comprar um Ferrari, vou andar de um Toyota. E tenho que definir prioridades na minha vida. Então, o que eu estou a tentar dizer é que o Estado moçambicano não se pode permitir haver cidadãos moçambicanos que estão numa situação de verdadeiro desastre humanitário e não mandar dinheiro, não aumentar o dinheiro para as províncias que estão a passar por acolher esses deslocados e deixar essa responsabilidade para as famílias de acolhimento, que são as famílias pobres que têm que suportar um custo que o Estado poderia ter suportado. Falando das Forças Armadas e da Polícia, aqui tem que juntar as duas, há relatos de abuso, deixo os grupos privados para depois. Mais uma vez, a Amnistia Internacional, que foi a minha fonte para isto, fala de assédio, extorsão, tortura, execuções extrajudiciais. Que relatos é que tens do comportamento das forças de segurança do Estado, Forças Armadas e Polícia, neste conflito? Numa situação normal, em Moçambique, as pessoas têm receio da polícia. Situação normal. Em Moçambique é muito raro, no meio urbano, no Maputo, é muito raro um cidadão que quer informação, pedir a informação na polícia, porque a polícia é meio caminho andado para ser extorquida. Não é situação normal. Agora, estamos a falar de uma situação anormal. Então, numa situação anormal, um homem que tem uma AK-47 consigo julga ter todo o poder do mundo. E quando se fala de falta de respeito pelos direitos humanos por parte da polícia e parte do exército, em Moçambique, só quem não recusa isso quer tapar o sol com a peneira. E eu acho que quando houve circulou o vídeo de homens armados a matarem, assassinarem a sangue frio aquela senhora, o chefe de Estado-Maior, o ministro de Defesa e o ministro do Interior apareceram publicamente a refutar, a recusar a ideia de que eram elementos do exército, mas depois, via Facebook, por causa das imagens do vídeo, e no final a pessoa que fazia a gravação do vídeo fez uma selfie, as pessoas reconheceram e disseram que era efetivamente um membro das Forças Armadas de Defesa e Segurança. Então, falar de relatos de violação dos direitos humanos, eu vou dizer, Daniel, o que eu iria pedir é que houvesse investigação, mas dizer que duvido que tenha existido, não. E no terreno é visível isso. Os deslocados de guerra têm medo das Forças Armadas. E depois, deixa só para terminar. Sim.
E como o inimigo não tem, vamos lá dizer, não está trajado com um uniforme de Forças Armadas regular. Aliás, até porque se diz que, até porque uns usam, eles até alguns usam as Forças Armadas normais, não é? Porque Exatamente. roubam, não é? Portanto, Exatamente. Como não está trajado aquilo, mais receios têm. E como também, e pelo facto de saberem que o processo de recrutamento também é naquelas áreas, há sempre uma relação de desconfiança entre ambas as partes. Então é muito. muitas das estruturas que são descritas é porque desconfiança de que os civis fazem parte da Al-Shabaab ou apoiam Exatamente isso. Então, não é que seja uma relação de confiança mútua e que possa garantir, de certa forma, que haja vigilância de possíveis infiltrados. Não. Eu ontem fiquei a saber que, em princípio, o contrato com a DAG, que é uma empresa privada sul-africana militar, não é? Portanto, aquilo que nós normalmente chamamos mercenários, é uma empresa de mercenários que foi contratada, se não me engano, pelo governo moçambicano, começou por ser contratada como combate à caça furtiva. Foi assim que se instalaram em Moçambique e que, na realidade, é quem tem liderado o processo contra a Al-Shabaab, é quem tem tido uma maior intervenção. E os relatos que eu também li na Amnistia Internacional são ataques indiferenciados a civis e a Al-Shabaab, ou seja, os membros da Al-Shabaab, por exemplo, quando foi um dos ataques, penso que em 2020, a cima da praia, que se esconderam nos hospitais e em casa das pessoas, e eles mandaram granadas para os hospitais, para a casa das pessoas, matando civis e eu queria que falasse um bocadinho do comportamento da DAG, e de outro tipo de empresas, e sobretudo desta privatização da segurança e dos efeitos que isto tem neste conflito também. Eu ia começar por essa parte da privatização da segurança. Acho que os mercenários de guerra vivem, a sua forma de reprodução é baseada na existência de guerras. E se a gente vai contratar mercenários de guerra para terminar uma guerra, se termina a guerra, termina a sua importância e o contrato é cessado. Então, há uma abordagem que não faz sentido. A médio e longo prazo é inviável. Para além de exigir um imenso esforço financeiro, é inviável porque aqueles indivíduos precisam que aquele conflito se mantenha para continuarem a encaixar dinheiro. A empresa continua a encaixar dinheiro. Nós, no CIP, tivemos a oportunidade de conversar com 3 pessoas que tinham sido capturadas em Mocimbo da Praia e tiveram num campo dos jihadistas. E elas contaram-nos que... Tinham sido capturadas por quem? Pelos jihadistas? Exato, pelos jihadistas. Yeah. E contaram-nos e tiveram por aí quase um mês. E contaram-nos que durante o tempo que lá estiveram, viam várias vezes os helicópteros a chegarem onde elas estavam. Os helicópteros da DAG, porque a DAG funciona sobretudo com helicópteros, não propriamente no terreno, não é? Os helicópteros já chegaram e diziam que os ataques começavam regularmente por aí quando eram 8 e pouco da manhã, e eles ficavam a disparar de forma indiscriminada. E como começava às 8 e terminavam às 15 horas 15 da tarde, quer dizer, eram tão previsíveis, segundo o relato destas pessoas que estiveram lá, eram tão previsíveis que era como se fossem funcionários públicos. Em Moçambique, a função pública abre às 7h30 e fecha às 15h30. Então, eles só tinham que ir, e dizem que eles ficavam junto às árvores
ou então onde parecia haver lixeira, tapavam-se com ramos e não sei o quê, e eles ficavam por ali durante um tempo. E depois também outra coisa que elas relatavam, as pessoas diziam que o tempo de autonomia de voo dos tais helicópteros era limitado. Uhum. Então, tem que ir atacar em Mocimboa. Ele vai a Mocimboa, vai, faz o ataque, o raid, mas depois tem que voltar, passado 40 minutos, ok? Tem que voltar para ir reabastecer. Então, a previsibilidade das ações dos mercenários era tal. E disseram, durante o período em que lá estiveram, nunca viram qualquer tipo de efeito do ataque, do recurso a estas forças. Porquê é que este contrato vai acabar? Tens alguma ideia? Isto, a notícia é de agora, de ontem, também penso, de anteontem, que este contrato vai acabar no dia 6. Não tens nenhuma ideia? Não, não, mas a verdade é que, conhecendo a lógica da atuação em Moçambique, eu posso lhe garantir que alguém no topo está a ter a sua fatia de leão neste contrato. E o jornal Canal de Moçambique uma vez mostrou que, por exemplo, que parte dos pagamentos que a Total fazia, acho que é isso, a Total estava a fazer para garantir a segurança, estavam a ir diretamente para as contas do antigo ministro da Defesa e o antigo ministro do Interior. E por via disso, o editor desse jornal foi processado e teve que ir responder em sede tribunal. No final foi libado. Então, tendo em conta o conhecimento que eu tenho sobre a realidade moçambicana, não me admira nada que alguém está a ter uma fatia de leão a comer dentro deste contrato. E depois, parece-me que também informações que temos é que não há uma coordenação entre estes mercenários e o exército. Então, o governo não parece mostrar muito interesse em apoios internacionais, ou posso estar a ler mal. Porquê? Eu, pelo menos, não vejo um grande apelo ou pedido de apoio internacional para terminar esta guerra. É porque isto envolve interesses em cabo delgado da elite do poder político. Porquê é que achas que isto está a acontecer? Já conversei com alguns militares que dizem que antes... O apoio que eu conheço que está a acontecer agora é Portugal, o exército português está a treinar, que é aquele apoio mínimo que se conhece, não é? Apoiar, a dar alguma formação às forças militares, que me pareceu ser uma coisa assim, pronto, quase simbólica, não sei. Já estava a dizer que já conversei com alguns militares que diziam que antes tivemos há bem pouco tempo um chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas que foi nomeado em meados de janeiro e faleceu em meados de fevereiro. Acho que ficou por aí 15 dias ou quase um mês no cargo. E diziam que esse chefe de Estado-Maior até estava a tentar trazer uma nova dinâmica no Exército. Mas conversei já com alguns militares que diziam que desmoralizados, totalmente desmoralizados, e diziam que passado algum tempo nas matas eles percebiam que esta guerra não era as causas, as razões desta guerra era uma guerra que não tinha nada a ver com eles e era uma guerra cujos interesses estavam mais ligados aos chefes, quer dizer, às elites políticas do que propriamente a todo este enredo em volta do islamismo e Al-Shabaab. E quando vemos a reação do governo de Moçambique, sempre que vem ao de cima a ideia de pedir ajuda internacional, parece confirmar um bocadinho esses rumores. Há bem pouco tempo, acho que foi a África do Sul, a ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, que disse: não, Moçambique tem que nos dizer o que ele quer.
Se ele não disser claramente o que ele quer, qual é o problema, nós não temos como mandar as forças armadas, o exército sul-africano para lá. E até agora não recebemos nenhum tipo de pedido por parte de Moçambique. E, acima de tudo, Moçambique neste momento é presidente da SADC e coordena e tem a capacidade de mais facilmente influenciar que seja ajudado ao nível de segurança. Mas não me parece que haja uma proatividade nesse sentido. Porquê? Porquê que achas que isso porque não é por haver outros interesses? É por... Pode ser que sim, eu não quero estar aqui a especular, pode ser que sim. Nos últimos meses viu-se uma tentativa de aproximação ao falecido presidente John Magufuli da Tanzânia para tentar ver se colaboravam mais diretamente na questão do terrorismo. E parecia que havia já alguns entendimentos entre o governo de Moçambique e o governo da Tanzânia. Só que o Nilson teve dois revés. Por um lado, teve o seu antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que parecia estar a conseguir algum avanço no terreno, que faleceu. Um mês depois de tomar posse, mas era um homem de terreno, um mês depois de tomar posse como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, faleceu. E agora, há menos de 2 semanas, também faleceu John Magufuli, que era presidente da Tanzânia, com o qual ele já tinha se acertado. Então, duas peças fulcrais que para o presidente desapareceram. Quer dizer, ele tem que voltar a construir alianças com o atual presidente da Tanzânia e tentar ver até que ponto o seu novo homem forte, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, consegue resultados tais como o anterior estava a conseguir. Então, vamos voltar a estaca zero. E nesse, entretanto, parece-nos, depois deste ataque em Palma, parece-nos que os insurgentes, o Al-Shabaab, conseguiram novamente voltar a marcar posição no terreno. Então, e Portugal, o que é que pode fazer? Bem, não é grave se serve nada. Que não temos relevância suficiente para poder ajudar a alguma coisa. Bem, eu acho que já foi muito bom que Portugal levou ao nível do Parlamento Europeu o debate sobre o Cabo Delgado. A ideia do conflito e a necessidade de olhar-se para este conflito, prestar-se mais atenção a este conflito. Isso já foi ótimo. Agora, eu duvido muito que a Frelimo aceita a ideia de forças armadas portuguesas virem a Moçambique para irem ao terreno. A única coisa que estão a fazer é este treino, apesar de eu ter vale o que vale, a verdade é que uma das razões porque houve uma privatização do conflito em Cabo Delgado tem a ver com a falta ou seja, com o facto das forças moçambicanas serem mal treinadas. Portanto, teria alguma vantagem serem... Agora, devido muito que isso se resolva em meses, não é? Parece-me a mim que é uma questão estrutural, não é? Sim, eu acho que é muito mais crível que a ajuda fique nestes termos de formação técnica, mas isso leva o tempo que leva. Formar pessoas não é algo que aconteça de um dia para o outro, mas tenho muitas dúvidas que Moçambique aceite, por exemplo, ajuda do exército português para ir ao terreno, ir lutar contra essas forças de Al-Shabaab, porque, no meu entender, os chefes grandes da Frelimo, os libertadores, isso para eles seria como um atestado de incompetência 46 anos depois da independência. O orgulho deles é muito grande para aceitarem isso. E a ajuda humanitária? Porque eu tenho ouvido algumas críticas também de quem diz não devemos militarizar este conflito, ou seja, a questão é política. Nós, aliás, passámos grande tempo a falar disso, é uma questão política, económica e social, é preciso que é intervir.
Mas há uma coisa que é preciso. Há deslocados, há ajuda humanitária necessária. Moçambique precisaria de apoio para dar essa ajuda humanitária. O que é que se pode fazer de quem está fora de Moçambique, e quer governos, quer cidadãos, para pressionar para alguma ajuda humanitária em Moçambique? Eu, tendo em conta a ausência total do Estado, está a fazer o papel mínimo. O Estado moçambicano está a fazer o papel mínimo para ajudar os deslocados. Grande relevância, o grande papel está a ser desempenhado pelas organizações das Nações Unidas, como o PMA, a Acnur, o OIM, Unicef e outras. Só o PMA diz gastar mais de 13,5 milhões de dólares mês para alimentar os milhares de deslocados. Eu acho que a ajuda humanitária é bastante importante, mas acima de tudo, além da ajuda humanitária, é preciso, muitas destas pessoas estão também a precisar da dimensão, ok, eu não posso viver, não podemos viver eternamente da ajuda humanitária, mas é preciso arranjar-se formas de apoiá-las para reiniciarem as suas vidas num novo contexto. E isso é muito mais importante, julgo eu que para muitas delas é muito mais importante do que viverem sempre de mão estendida. E aí é preciso uma abordagem holística para perceber as diferenças que existem neste grupo, porque dizer deslocados não é 570 mil deslocados, não quer dizer que é um grupo homogéneo, é um grupo bastante diverso, estratos sociais diferentes, há gente que tinha, a gente que era, não vou dizer rica, mas tinha a sua independência financeira, estavam estabelecidos como comerciantes de pequena, médio porte e de repente não tem nada. Então é preciso fazer um balance entre a ajuda humanitária e uma ajuda que possibilite criar condições destas pessoas reiniciarem suas vidas. Para terminar, não quero deixar de falar do trabalho do CIP. No início fiz uma breve apresentação do Edson Cortês, que é o diretor do CIP, tem 41 anos, estudou parte do tempo em Portugal, é fundador do CIP. O que é exatamente o Centro de Integridade Pública? O Centro de Integridade Pública é uma organização da sociedade civil moçambicana, formada em 2005, que luta pela promoção da transparência, integridade e no combate à corrupção em Moçambique. O CIP foi fundado em 2005 e tem como principais áreas de atuação a indústria extrativa, a anticorrupção, as finanças públicas e procurement público. E de 5 em 5 anos, sempre que há processos eleitorais, o CIP tem um programa especial de monitoria de processos eleitorais que vai desde o recenseamento da população, começa com o processo de recenseamento da população até o apuramento final dos resultados. Somos o chapter em Moçambique, somos o chapter da Transparency International e a organização no ano passado completou 15 anos da sua existência. E tu és diretor e fundador, não é? Portanto, eu sou membro fundador e diretor. Antes de mim foi o Marcelo Moss, que é jornalista e diretor da Carta de Moçambique, e depois seguiu-se o Adriano Novunga, que também é membro fundador. Todos eles foram membros fundadores, tal como eu. Edson, o grande momento da vossa intervenção, pelo menos do ponto de vista externo, eu tive a ver bastantes notícias, foi a polémica da dívida oculta. Consegues, de forma bastante abreviada, explicar o que é que foi descoberto e o que é que ela afetou, em que é que isso afetou a vida política moçambicana? Bem, as dívidas ocultas é simplesmente o maior escândalo de corrupção em Moçambique. Não só pelos valores envolvidos, são 2,2 mil milhões de dólares, como também pelos atores que estão envolvidos.
Neste momento, em Moçambique, estão detidos o filho do antigo presidente da República, Armando Guebuza, está detido o antigo diretor de serviços secretos de Moçambique, o Gregório Leão, está detido o antigo presidente do Conselho de Administração das 3 empresas que foram criadas neste calote, que é a Ematum, a Mozambique Asset Management, MAM, e a Proíndicos. E a secretária do antigo presidente da República, o conselheiro político e mais um conjunto de individualidades. Isso é só para dar a ideia da dimensão do escândalo. Quando esse escândalo rebentou em 2016, abril de 2016, foi o jornal Wall Street Journal, apareceu com uma notícia dando indicação de que Moçambique teria feito um negócio sem o conhecimento do FMI e dos parceiros do apoio programático. Até 2016, Moçambique recebia apoio direto ao orçamento por parte dos doadores e anualmente desembolsavam para a conta única do Tesouro qualquer coisa aproximada quase a 400 milhões de dólares americanos. E esse dinheiro ia para o orçamento de investimento. Quando o escândalo rebentou, os doadores suspenderam o apoio direto ao orçamento. O FMI, o Banco Mundial, todo mundo ficou, de certa forma, estarrecido, sem perceber como é que era possível o governo de Moçambique ter dado garantias bancárias de 2,2 mil milhões de dólares sem que eles tivessem percebido isso. Esse escândalo arrastou o atual presidente da República, porque no julgamento de um dos principais atores do escândalo, o Sr. Jean Bostani, da empresa Privinvest, a empresa libanesa que vendeu os barcos ao governo de Moçambique e os equipamentos de proteção da costa a estas empresas, foi detido nos Estados Unidos, foi detido e julgado nos Estados Unidos da América. Eu esqueci de mencionar, o nosso antigo ministro das Finanças está desde 2018, 27 de dezembro de 2018, detido na África do Sul, à espera da decisão de extradição ou para os Estados Unidos da América ou para Moçambique. Então, foi um caso que acabou criando além de uma enorme crise política dentro do Partido Frelimo e da elite governativa, também criou uma enorme crise financeira no país, porque com a retirada dos parceiros de apoio programático, o Estado moçambicano entrou numa crise profunda de falta de liquidez. O Estado é o principal player no mercado, e se o Estado não tem liquidez, consequentemente as empresas que negociam com o Estado e quase todo o setor privado tem preferencialmente o Estado como seu cliente, também entram em colapso. Então, desde 2016 a esta parte, Moçambique atravessa uma crise financeira profunda que é provocada pelas dívidas ocultas. E aproveito de já dizer que nós, Centro de Integridade Pública, vamos publicar no próximo mês de abril um relatório sobre os custos econômicos, financeiros, políticos e sociais das dívidas ocultas, um estudo que fizemos em parceria com o Christian Michelsen Institute da Noruega, e onde apuramos que até hoje o custo das dívidas ocultas para a economia moçambicana foi de mais de 10 mil milhões de dólares. É só para ter 10 mil milhões de dólares. Qual foi o vosso papel exatamente na denúncia da dívida oculta? Qual foi exatamente o vosso papel? Bem, quando o escândalo rebentou e começaram a vir ao de cima alguns dos detalhes, isso em 2016, sobre o esquema em que o governo moçambicano estava envolvido, houve uma tentativa de abafar o assunto por parte do governo, do presidente News, e também por parte da Procuradoria-Geral da República. Depois houve pressão
por parte dos doadores para que fosse conhecida a dimensão do escândalo, e a Embaixada da Suécia em Moçambique financiou uma auditoria, que foi a auditoria da Kroll, para terem uma dimensão do que é que realmente tinha acontecido com essas empresas e onde é que estava o dinheiro. E a partir daí o CIP começou a fazer, a produzir estudos onde tentava trazer dimensão do problema. E quando finalmente em 2018, 27 de dezembro de 2018, o ministro Chang é detido na África do Sul a caminho de Dubai, onde ia passar as suas férias de final do ano, o CIP foi a primeira organização, e em fevereiro de 2019 começaram as audições para saber se o então ministro era extraditado para os Estados Unidos ou para Moçambique. O CIP foi a primeira organização a mandar um dos seus colaboradores para o tribunal de Kempton Park, em Johannesburg, para acompanhar as audiências. Acompanhar as audiências. E o que nós fizemos foi, em tempo real, usando o WhatsApp, Facebook, Twitter, e dando informação ao público moçambicano sobre o que estava a acontecer. Isso porque a comunicação social aí em Moçambique não é propriamente muito, vamos lá pôr, não é muito independente, ou é? Ou há alguma comunicação social independente aí em Moçambique? Há uma comunicação social independente e vibrante, que é privada. Sim. Porém, não tem recursos, porque o Estado, pura e simplesmente, não põe publicidade nesses jornais. E isso cria, de certa forma, um sufoco financeiro a estas empresas. E a comunicação social pública nunca haveria de ir a Johannesburg para trazer os podres do regime. Consequentemente, nós fomos à África do Sul e começamos a trazer em primeira mão e em tempo real as incidências do que estava a acontecer. Isso trouxe-nos alguns dissabores, porque algumas pessoas da comunicação social em Moçambique, principalmente aqueles que são considerados os gurus ou que têm os gatekeepers do sistema, começaram a dizer que o CIP estava a fazer o papel da imprensa. Mas hoje em dia o papel da imprensa, a imprensa tem que se reinventar, e qualquer um em qualquer lugar do mundo pode ser jornalista, basta ter um telefone e conseguir captar uma notícia ou um acontecimento. E foi o que nós fizemos. No final de 2019 houve o julgamento, enquanto o ministro Chang ainda espera a decisão sobre a sua extradição. O senhor Jean Bostani estava preso nos Estados Unidos e o diretor da Privinvest, e foi julgado nos Estados Unidos. O CIP também enviamos um colega para New York, e ele fez cobertura em tempo real do que estava a acontecer no julgamento de Jean Bostani. E todos os dias, por causa da diferença horária, todos os dias às 5, 6 horas da manhã, nós estávamos a dizer o que estava a acontecer em Nova York. E deixa-me só frisar. E foi assim, e nós compramos todas as transcrições do julgamento. Foi assim que nós demonstramos, por exemplo, que o partido Frelimo tinha recebido 10 milhões de dólares. E o Jean Bostani apresentou evidências de transferências que tinha feito para o partido Frelimo. E nós, no dia que compramos as transcrições, demos a notícia e apresentamos a evidência, que era o borderô do banco. Isso por quê? Porque em Moçambique, o facto de tu dizeres, como em qualquer parte do mundo, o facto de tu dizeres que a Frelimo recebeu 10 milhões de dólares, mas se não apresentares documentos, por mais que tenhas certeza sobre o facto, os defensores do regime vão rapidamente aparecer para tentar, por todos os meios possíveis e imaginários, tentar denigrir a imagem de quem disse isso. Então, nós fizemos isso, apresentamos o borderô que compramos no tribunal, porque todos os dias o tribunal punha
disponibilizava ao público as transcrições e os documentos do julgamento, e também no dia que o Jean Bostan disse que tinha pago $1 milhão ao atual presidente da República de Moçambique, nós também dissemos a mesma coisa. E devo-te dizer, como diretor do CIP, o julgamento de Jean Bostan foi um dos momentos mais difíceis até agora, porque toda hora tínhamos que publicar podres do regime e isso custava-nos alguns dissabores na nossa vida pessoal. A corrupção é um problema estrutural de Moçambique. Quer dizer, a corrupção é um problema estrutural em todo lado de formas diferentes, não é? Com intensidades diferentes. Mas em Moçambique, nós aqui em Portugal falamos muito de Angola, não é? Porque Angola tem mais riqueza, porque há uma relação muito mais próxima do ponto de vista económico entre Portugal e Angola, portanto, isso é muito sentido muito facilmente cá em Portugal. Em Moçambique, para termos aqui um termo de comparação, eu não sei se conheces bem a realidade angolana, temos situações semelhantes em Moçambique e em Angola. Eu julgo que sim. A única diferença é a dimensão dos valores envolvidos. Mas em Moçambique, a corrupção é a forma, é o padrão pelo qual as elites políticas e governativas fazem a sua acumulação de capital. Sem a corrupção, o estilo de vida, não era possível o estilo de vida das nossas elites. Continua a não haver uma alternativa política em Moçambique? Bem, eu julgo que... Eu não estou a dizer oposição, pode haver oposição, mas não há aos olhos moçambicanos uma alternativa à Frelimo. Bem, a Renamo e a Frelimo acho que são partidos muito semelhantes. Acho não, são partidos muito semelhantes, partidos centralizadores e que às vezes parece-me que a Renamo está bastante confortável sendo o número 2, o segundo maior partido. Como a UNITA em Angola, não é? Portanto, também há um paralelo. E por via disso, a Renamo e a Frelimo fizeram uma mudança da legislação eleitoral, por exemplo, onde acordaram isso, porque são os partidos que têm, os dois basta entrarem num acordo, o resto não tem hipótese, o MDM não tem hipótese. E o acordo fez, por exemplo, vou dar o exemplo das eleições municipais, onde mudaram a forma como se elege o presidente dos municípios. Agora é por via da lista partidária ou lista cívica. Quer dizer, a Frelimo e a Renamo, há um par de anos, uns 10 anos atrás, tiveram que engolir o fenômeno David Simango, o falecido presidente do município da Beira. Porque David Simango concorreu, fez o primeiro mandato. Ele ganhou, as pessoas aqui não sabem, mas ele ganhou as eleições da Beira e foi um presidente da Câmara que marcou exatamente, por várias razões, mas marcou a diferença. Sim, o David Simango concorreu às primeiras eleições como candidato da Renamo. E no final dos 5 anos, o Afonso de Acama não queria escolher um outro candidato para o município da Beira. Mas David Simango, relegando David Simango para o segundo plano. David Simango não aceitou a decisão e concorreu como candidato independente. Pelo trabalho que ele tinha feito no município da Beira, Davis ganhou como independente. Obviamente que teve que saber ter um jogo de cintura ao nível da Assembleia Municipal, porque a nível da Assembleia Municipal ele não tinha o apoio nem da Frelimo nem da Renamo. Davis, quando vai para o terceiro mandato, eles formam o partido MDM e já concorre como MDM. Ora, a mudança legislativa que foi feita na legislação eleitoral impede que haja isso. Agora concorre-se por listas. Isto é, eu já não posso aparecer publicamente e dizer que quero concorrer para presidente do município de Maputo. Eu tenho que formar uma lista que tem que ter um número, agora não me ocorre o número de assinantes da lista, e submetemos essa lista ao Conselho Constitucional. Só quando chega ao Conselho Constitucional, a lista obviamente vai para um processo de saneamento
e é capaz de, por exemplo, se dizem que são precisas 10 mil assinaturas, e eu trago 10 mil assinaturas, pode ter a certeza absoluta que o Conselho Constitucional vai dizer que 300 assinaturas não estão em conformidade. Logo, tenho 1 semana ou 2 semanas para fazer, arranjar, pôr aquelas 300 assinaturas em conformidade. Ora, é tecnicamente impossível de conseguir isso. Ou então começam a aparecer pessoas a dizer que não, eu não assinei porque estão a ser ameaçadas pelos serviços secretos, a dizer que não, meu nome eu não assinei naquela lista. Eles usaram dos meus documentos, fizeram qualquer coisa, mas não é meu nome. Foi assim que a lista cívica que apoiava Samora Machel Jr. não conseguiu concorrer às eleições no Maputo. Muito obrigado, Edson Cortês, por teres aceitado este nosso convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.